De volta com o Band Cidade, o Dia das Mães se aproxima e muitos presos que cumprem pena no regime semiaberto serão beneficiados com mais uma saída temporária, como a gente observa todos os anos. Entre eles, um morador que tem família em Roseira, mas cumpre pena em uma unidade do litoral sul do estado. Até aí, tudo dentro da lei. Não fosse a forma como ele voltaria para casa, né, Márcio? É que o transporte foi cedido pela Prefeitura de Roseira, que atendeu a um pedido do Ministério Público. No ofício encaminhado para a administração municipal, a promotoria alega que a mãe do detento não teria condições financeiras para trazer o filho para casa. E ele não poderia viajar sozinho porque tem problemas psiquiátricos. O flagrante dessa história foi feito por um morador de Mongaguá, onde fica a unidade onde esse preso cumpre a pena, como mostra a reportagem de Tiago Bezerra e Claudinei Salles. O flagrante foi realizado por um morador nesta terça-feira. Nas imagens gravadas com um celular e enviadas através do aplicativo Você na Band Vale, é possível ver um veículo oficial da Secretaria de Saúde de Roseira estacionado na frente do presídio Dr. Rubens Aleixo Sendim, em Mongaguá, no litoral sul paulista. O próprio servidor público que aparece no vídeo confirma que se dirigiu ao local a pedido da prefeitura para buscar um detento e levá-lo de volta à cidade do Vale do Paraíba. Então o cara que está aí está preso aqui em Mongaguá. Isso. O cara rouba, mata, estupra e eu pago do meu imposto. A prefeitura manda, você é um servidor público, recebe ordem como nós, manda você vir buscar o cara aqui. Na ocasião, o motorista teria ido até o local para buscar o presidiário que sofre de problemas psiquiátricos e estaria sendo beneficiado com a saída temporária de Dia das Mães. Segundo a própria prefeitura, a medida foi tomada após pedido do Ministério Público, que não pôde gravar a entrevista, mas em off nos contou que a família é muito pobre e não poderia arcar com as despesas da viagem até Roseira. Disse ainda que toda a documentação apresentada estava de acordo com a lei. Esse pedido é da promotoria pública e a gente estava exclusivamente atendendo uma solicitação do Ministério Público. A partir do momento que a gente recebeu o ofício e no ofício consta que a pessoa está interditada, a medida de segurança em hospital psiquiátrico, achou-se por bem ser um veículo da Secretaria de Saúde. O prefeito ainda justifica que a medida não fere qualquer norma legal, de acordo com o entendimento do próprio Ministério Público, tanto que a solicitação do transporte foi formalizada em um ofício da própria promotoria. É uma conduta que foge da minha alçada, pois existe um pedido do Ministério Público pela qual o município apenas atendeu uma solicitação do Ministério Público. Haja visto também que a gente já protocolou no dia de hoje para que a própria promotoria apure a responsabilidade do policial em difamar o município de Roseira, a honra do prefeito, a imagem do servidor público, pois isso realmente não foi a contento às suas funções de militar. Em meio à polêmica, o detento acabou não voltando para casa. Isso porque o carro da prefeitura de Roseira foi autuado. Ele circulava por Mongaguá com placas oficiais, algo não permitido fora da cidade de origem, a não ser para veículos de caráter estadual ou federal. Eu acho que é muito errado a situação que leva o município, porque o que acontece? Alguém da cidade precisa de um carro aí e o prefeito não autoriza. Só autoriza aqui dentro da cidade. Quando é para fora, ele fala que não pode, que tem muita burocracia para poder ele liberar o carro. Outra questão levantada foi a possibilidade de o detento cumprir pena em uma unidade prisional mais próxima à Roseira, para assim evitar gastos desnecessários com esse tipo de viagem. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, de Tremembé, atualmente conta com uma população de 2.407 presos, porém tem capacidade para receber mais 265. Já o CPP Dr. Rubens Aleixo Sendim, de Mongaguá, está superlotado. Com capacidade para 1.640 presos, atualmente abriga 2.793 detentos. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que o detento, que seria transportado pelo carro da Prefeitura de Roseira, cumpre pena desde o mês passado no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Rubens Aleixo Sendim de Mongaguá, em regime semiaberto. E por isso, tem direito ao benefício da saída temporária. Ainda segundo a SAP, ele também apresenta condições físicas e psiquiátricas para deixar a unidade.
O retorno está marcado para o dia 17 de maio. A SAP também informou que ele faz uso de medicamento controlado. Porém, segundo o setor de saúde, desde que chegou na unidade, o detento se mostrou lúcido, coerente e orientado. Bom, com todo respeito ao Ministério Público, mas até que ponto a Prefeitura era obrigada a atender um pedido como esse, sendo que não se tratava de uma ação judicial? Quais as consequências para um gestor público um caso como esse pode resultar? Olha, para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o advogado Marcos Limão, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Taubaté e também pós-graduando em Direito Público com ênfase em Gestão Pública. Muito obrigado pela sua presença, doutor Marcos. Boa noite. Uma boa noite para você. Bom, a primeira pergunta, o promotor, legalmente, ele tem essa autoridade de chegar no prefeito e pedir que ele faça o transporte desse detento? Isso legalmente é viável? É possível? É possível. Eu tenho que confessar que se trata de um caso bastante inusitado e a primeira leitura, a primeira observação é que se o preso, o reeducando, tem um problema de saúde mental, ele jamais deveria ter sido beneficiado com a saída temporária no Dia das Mães. Porém, a SAP diz que ele está em condições. Diz que ele é lúcido. Isso. E se ele tem realmente um problema mental, ele tem que ser encaminhado para outra unidade, a exemplo do Hospital de Custódia que nós temos aqui na região. Uma segunda observação é que a legislação que prevê o cumprimento da pena no Brasil é a Lei de Execução Penal, a LEP. E essa lei não prevê, em hipótese alguma, transporte para preso em situação de saída temporária. E outra observação que tem que ser feita é que, se tratando de cumprimento da pena, a competência para legislar e para atuar em cima dessa situação é o Estado. O Estado que eu digo é o governo do Estado de São Paulo. A Constituição ela define muito bem qual é a competência dos entes, governo federal, governo estadual e município. E um ente não pode fazer o que é de competência de outro. Então aí já tem um terceiro problema. Essa situação, ela também chama atenção em razão de um possível caso de improbidade administrativa, embora, deixa-se claro, não aparenta ter havido má-fé do gestor público, nem qualquer tipo de vantagem, de intenção de oferir vantagem ilícita. O gestor ele apenas atendeu uma solicitação do Ministério Público, que, a meu ver, me pareceu equivocada, e isso aí, de certa forma, demonstra que o Ministério Público é uma entidade muito séria, é muito respeitada, defende com muito vigor os interesses da sociedade, mas é composta de homens. E homens são passíveis de erro. E, ao que me parece, esse caso se trata de um caso desse. No caso, não poderia também haver uma certa desinformação, talvez, por parte da Prefeitura de Roseira ao atender um pedido como esse, em confundir Ministério Público com Justiça e achar que deveria acatar, por exemplo, uma ação, uma determinação judicial? A pessoa, principalmente o gestor público, ele não pode alegar confusão ou desconhecimento de lei para causar um ato que supostamente cause lesão, seja lesivo ao erário. Tá? Nesse exemplo que está trazido aqui, a gente exemplifica um problema de outra natureza que existe no país hoje, que as decisões, as manifestações que são emanadas do Ministério Público, de certa forma, não são contestadas por ninguém. Que o Ministério Público, eu digo, em razão do trabalho sério que vem fazendo de combate à corrupção, de defesa dos interesses da sociedade, ele tem se sobrepondo aos demais poderes constituídos. E tem sido muito constante em administrações públicas o Ministério Público enviar recomendações e ofícios e os gestores públicos acatarem isso de forma acrítica, sem analisar se aquela situação seria correta ou não ser feita. Agora, Marcos, eu pessoalmente já vi presos beneficiados pela saída temporária apresentarem no transporte intermunicipal o alvará de soltura deles e eles, com esse documento, conseguirem embarcar gratuitamente no ônibus. Isso é possível, principalmente no caso de um detento que não tenha condições financeiras de viajar até a sua cidade, já que a gente sabe que nem sempre eles são presos próximos de suas famílias. Né? Sim, como eu disse, a Lei de Execução Penal ela não prevê o transporte
ao preso, ao reeducando, beneficiado com a saída temporária. Mas aqui na nossa região, por exemplo, existe uma espécie de acordo social que o reeducando, ao sair, ele apresenta o alvará de soltura e embarca no ônibus sem pagar pelo transporte. Há motoristas que aceitam e há motoristas que não aceitam. E por que existe motoristas que não aceitam? Justamente porque não existe previsão legal, não existe obrigatoriedade de conceder o benefício. Ou seja, legalmente não existe nenhuma determinação. E nesse caso, infelizmente, né, houve um gasto até desnecessário, porque o preso acabou não retornando e ainda teve uma multa aí que vai ser aplicada aí para essa viatura. Rapidamente, só para encerrar, você acha que abre um precedente perigoso o que aconteceu? Não há um precedente perigoso, mas se algum cidadão de Roseira se sentir lesado pelo ato que foi feito pelo prefeito, ele pode mover uma ação popular, que é o nome, que é atribuída ao cidadão a titularidade para mover contra o município ou contra o gestor para prever a reparação do dano. Tá certo. Muito obrigado, Marcos, pela sua entrevista. Obrigada pela participação. E o tempo mudou outra vez, só que agora para melhor, né? Fez sol o dia inteiro em toda a região e amanhã não vai ser diferente. Veja aí no mapa da previsão. Na Serra da Mantiqueira, a massa de ar seco deixa o céu azul nesta quinta-feira. Mas o clima do outono prevalece e as temperaturas não passam de 17 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o sol brilha entre poucas nuvens, mas não deve fazer calor. Em Queluz, os termômetros atingem 25 graus. Em Taubaté e Jacareí, a máxima chega a 26 graus amanhã. No litoral norte, ainda podem ocorrer períodos de instabilidade. Mínima de 17, máxima de 25 graus em Ubatuba e São Sebastião. Hoje, em Santo Antônio do Pinhal, a temperatura não passou de 17 graus. E amanhã, apesar do predomínio do sol, a máxima deve continuar a mesma. Em Pindamonhangaba, a quinta-feira vai ser de céu parcialmente encoberto, sem previsão de chuva, e temperatura na casa dos 26 graus. Em Ilhabela, sol na maior parte do período, com máxima de 27 graus, ondas de 1,5 metro de altura e ventos de 7 km por hora. No próximo bloco, São José Basquete perde para o Corinthians e termina a primeira fase da Liga Ouro em segundo lugar. E também, consultórios móveis de dentista começam a funcionar na rede pública de Taubaté. A hora certa, 7 horas e 12 minutos, breve intervalo, a gente volta já já.